queridos alunos. Vamos para a nossa videoaula sobre notação científica. Muitas vezes é conveniente escrever o número em forma de potência. Por exemplo, o número 140 milhões, que representa a medida aproximada em metros do diâmetro do planeta Júpiter, é um número muito grande. Enquanto o número 0,000000106, que representa em centímetros a medida aproximada do diâmetro de um átomo de hidrogênio, é um número muito pequeno. Então, para escrever esses outros números, podemos usar potências de 10, conforme veremos a seguir. Primeiro exemplo, escreva o número 0,00001 na forma de potência de 10. Primeiro, um dos caminhos é você escrever esse número decimal em fração, que você vai escrever o número sem a vírgula, que vai ser o numerador, no caso aqui só tem o número 1, ele será o numerador. Você vai colocar o 1 na unidade, conferir a quantidade de casas decimais, que será a quantidade de zeros. Então, se tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais, você vai acrescentar 7 zeros. Então, ficará 1 sobre 10 milhões, que aí você vai transformar esse número aqui na base 10, vai escrever 10, vai conferir a quantidade de zeros, fica 10 elevado a 7 potência, que daqui você agora vai transformar ele lá naquela aula de hoje anteriormente, que é de potência de expoente negativo. Então, se tem 1 sobre 10 elevado a 7, inverte a base e o expoente ficará negativo. Esse é um dos caminhos, que daí a maneira mais rápida que eu gostaria de dizer para vocês. No segundo exemplo nós temos, vamos escrever o número 5 bilhões na forma de potência de 10. Então, não desmembrar, isso vai ficar 5 vezes 1 bilhão, que é igual a 5 vezes 10, a gente vai conferir a quantidade de zero que tem, que será o expoente. No terceiro exemplo, a distância média aproximada da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. Então, escreva essa distância usando a notação científica, que é a mesma coisa de uma base 10. Então, você vai pegar e escrever os 150 milhões, é 15, né, um número diferente de zero, então 15 vezes 10, como tem 7 zeros, elevado a 7 potência. Só que na notação científica, esse número que vai do produto, do fator que vai multiplicar a base 10, tem que ser igual ou maior do que 1, e tem que ser menor do que 10. Como 15 é maior do que 10, você vai pegar, dividir esse 15 por 10, que a vírgula vai deslocar daqui para cá. Ao fazer esse deslocamento, como ele é um número inteiro positivo, aumenta uma unidade no expoente. Então, qual o outro caminho que fica mais fácil? Você confere aqui, ó, escreve o 1, tá? Como aqui é o número 1, você escreve 10, que na ponta de base 10, que é mesmo 1 vezes 10, 1 vezes 10 é 10. Então, coloca logo o 10, confere quantas casas tem após a vírgula. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que você vai pular essa etapa aqui, ó, tá? Confere quantas casas tem após a vírgula, que é a quantidade de expoente negativo. Isso para números decimais. Para números inteiros positivos, como aqui é 5 bilhões, vai ficar 5, o número diferente de 0 e maior do que 1, 5 vezes 10, aí você vai conferir, ó, quantos zeros tem após o número maior do que 1. E no caso deu 9 zeros, então 5 vezes 10 é elevado à nona potência. Nesse caso aqui, como nós temos o 15, que ele é maior do que o 1 e é maior do que 10, e tem que ser menor do que 10, você concorre, a vírgula fica aqui, ó, 1,5. E 1,5 é maior do que 1 e menor do que 10. Aí, a partir daqui, você vai conferir até chegar na última casa, quantos algarismos tem para ser o expoente. Então, daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, fica 1,5 vezes 10 elevado à oitava potência. Para ficar melhor, vamos pegar esses dois números que estão aqui nesse primeiro enunciado e transformar na notação científica. O primeiro número é 140 milhões. Então, vamos pegar o número de 14 vezes 10, confere quantas zeros tem, que são 7, então ficar 14 vezes 10 elevado a 7 potência, mas na notação científica diz que um dos fatores que vai multiplicar a base 10, o fator que vai multiplicar a base 10, tem que ser maior ou igual a 1,
mas tem que ser menor do que 10. Como 14 é maior do que 10, então eu pego isso aqui e divido por 10, vai ficar 1,4. Ao fazer isso, a vírgula desloca daqui para cá. Se a vírgula deslocar uma casa da direita para a esquerda, você aumenta uma unidade aqui do expoente. Então 140 milhões, para escrever na base 10, é 1,4 vezes 10 elevado à oitava potência, que é a mesma coisa de você fazer isso aqui, ó. 1,4 é menor que 10. Então a partir daqui, ó, do algarismo 4 até o último algarismo, quando é o número inteiro positivo, você vai conferir da esquerda para a direita a quantidade de algarismo que vai dar quando você tiver um número menor que 10. Ó. Então 1,4 é menor que 10. Então eu vou começar a conferir a partir do 4. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então fica 1,4 vezes 10 elevado à oitava potência. O outro número é esse aqui que está no número decimais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 106. Agora observe que isso aqui é um número decimal. Se ele é um número decimal, o expoente será negativo. Então você vai conferir, ó, daqui até chegar no número, que no caso aqui, ó, se você conferir até aqui, vai ficar 10,6. É maior que 10. Então tem que conferir só até aqui, ó. Só até 1 entrou, vai ficar entre 1 e o 0. Quer ficar 1,06. Maior do que 1 e será menor do que 10. Então eu vou conferir daqui, após a vírgula, até aqui, para facilitar e ser mais rápido a minha notação científica. Então vai ficar 1,06 vezes 10. Agora eu vou conferir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ficar menos 8. Tá? E aí você não pode esquecer, quando o número é inteiro positivo, expoente positivo. Quando o número é decimal, expoente negativo. Tá? Então isso aqui se você escrever o número em notação científica, a regra é essa. Se é um número decimal, expoente vai ser negativo, basta você conferir após a vírgula quantos algarismos tem até chegar o número que vai ficar menor do que 10. Se é um número inteiro, você vai conferir também após o primeiro algarismo, e desde que fica menor do que 10, até o último algarismo para ser o expoente positivo. Essa é a regra básica, que você possa escrever qualquer número, ou muito grande ou muito pequeno, na notação científica. Salve, salve, meus queridos alunos. Vamos para mais uma videoaula. Hoje da página 36. Nós vamos falar sobre raiz enésima de um número real. Então, consideremos um número real e um número natural n, com n maior que 1. A raiz enésima de um número real A é indicada pela expressão raiz n de A, onde n é o índice e o A é o radicando. Então aquele número que fica dentro do radical ele é chamado de radicando. Então, para examinar esse conceito de raiz enésima, vamos separar o estudo em dois casos: quando o índice for par e quando o índice for ímpar. Então acompanhe-os a seguir. Primeiro caso, o índice n é par. Podemos dizer que quando o número real A é positivo, A maior que 0, e n é um número natural par diferente de 0, a expressão raiz n de A é igual ao número real positivo B, tal que B elevado a n é igual a A. Então, quando o número real A é negativo, A menor que 0, e n é um número natural par diferente de 0, a expressão raiz n de A não é definida no conjunto dos números reais. Observe, raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 elevado ao quadrado, que é 7 vezes 7, é 49. Raiz quadrada de 27,04 é igual a 5,2, pois 5,2 elevado ao quadrado é igual a 5,2 vezes 5,2, isso é igual a 27,04. Raiz sexta de 729 é igual a 3, pois 3 elevado à sexta potência é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que isso vai ser igual a 729. Raiz oitava de 256 é igual a 2, pois 2 elevado à oitava potência é igual a
2 vezes 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 2, que isso é igual a 256. Então aqui já dá para a gente perceber que a radiciação é a operação inversa da potenciação, tá? Então já vimos que não se define a raiz quadrada de um número real negativo, pois ao elevarmos um número real ao quadrado não obteremos o número real negativo. Então esse fato se estende quando temos a raiz quarta, ou a raiz sexta, ou a raiz oitava, e assim por diante, de um número real negativo. Observe, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. E menos 2 elevado ao quadrado também é igual a 4. Não existe um número real que elevado ao quadrado seja igual a menos 4. Então dizemos então que a raiz quadrada de menos 4 não se define em R. Veja outro exemplo. Raiz oitava de menos 256 não se define em R. Raiz quarta de menos 81 não se define em R. Então é importante notar a diferença entre as expressões menos raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de menos 9. Observe que nesse primeiro exemplo o sinal está fora do radical, e no segundo exemplo o sinal negativo está dentro do radical. São valores diferentes. Aqui você ia extrair a raiz quadrada de 9, como o sinal de menos está fora, ele fica menos 3. Aí nesse caso aqui, ó, como o sinal está dentro do radical, não tem como extrair essa raiz, porque não tem nenhum o número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 9. Porque se eu pegar 3 elevado ao quadrado vai dar 9 positivo. Menos 3 elevado ao quadrado também vai dar 9 positivo. Então tá aqui, ó. Menos raiz quadrada de 9 é oposto de raiz quadrada de 9. E logo, menos raiz de 9 é igual a menos 3. E a raiz quadrada de menos 9 não se define no conjunto R. Então no primeiro caso, tá? Quando nós temos o índice é par, então só pode extrair a raiz quadrada de radicando positivo. Não dá para extrair de raiz de radicando negativo. Segundo caso, o índice n é ímpar. Podemos dizer que, dado um número real e um número natural ímpar n, a expressão raiz n de a é igual ao número real b, tal que b elevado a n é igual a a. Então observe que nesse caso o radicando pode ser positivo ou negativo. Veja alguns exemplos. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2 vai ser igual a 8. Raiz cúbica de menos 8 vai ser igual a menos 2, pois menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que vai ser igual a menos 8. Porque, ó, menos comendo dá mais e mais comendo dá menos. Raiz quinta de 3.125 vai ser igual a 5, pois 5 elevado à quinta potência é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que isso é igual a 3.125. Não esqueça que na potência o expoente está dizendo quantas vezes você vai multiplicar a base por ela mesma. E no outro caso, exemplo aqui, raiz quinta de menos 325 vai ser igual a menos 5, pois menos 5 elevado à quinta potência é igual a menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 é igual a 3.125. Então aqui uma observação. Sendo n um número natural maior ou igual a 2, define-se raiz n de 0 igual a 0. Tá? Então exemplo, raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 vezes 0 é 0. Raiz 25 de 0 é 0. Se tu pegar o 0 e multiplicar 25 vezes, vai dar sempre 0. Raiz 103 de 0 é igual a 0. Raiz de 7.855 de 0 é igual a 0. Então, quando o radicando é 0, a potência sempre vai ser 0. Tá? Um abraço. Daqui a pouco vamos parar as atividades para que vocês possam compreender melhor. Vai ficar algumas questões. Eu vou responder algumas questões e ficará outra para vocês fazerem.